Eu queria começar aqui falando sobre venda de ingressos, né? Eu acho que esse jogo aí a gente vai ter um público menor do que 30.000. É uma véspera de feriado, é um dia bom, né? Uma quinta-feira, o horário não é tão legal, mas independentemente disso, eu acho que quem for tem que fazer o clima ser parecido com aquele do Mirassol, né? Aquela estreia do Cruzeiro, a participação do torcedor ali foi muito legal. Agora, isso aí eu acho que vai refletir o momento que o Cruzeiro vem vivendo, né? Um começo de Sul-Americana péssimo dos péssimos, abaixo de qualquer crítica, e no Campeonato Brasileiro, em pontuação até acho que tá ok, né? 4-9, podia ser um pouco melhor, mas teve lá o jogo do Internacional. O empate com o São Paulo não dá para desvalorizar, mas o torcedor ainda precisa de mais motivos para comparecer. A gente sabe que é difícil para todo mundo, né? Preço de ingresso, deslocamento e etc. Mas eu não consigo, Caramujo, começando por você, a colocar assim, era jogo para 50.000 torcedores. Eu acho que o momento também ele influencia muito nesse tipo de situação, né, Caramujo? Ah, sem dúvida, Samuca. Eu acho que se o Cruzeiro tivesse, eu não vou nem dizer ganhado todas as partidas, mas, por exemplo, feito seu papel, né, no jogo contra o Muxuque, ganhado bem ali, ainda que tivesse perdido para o União, mas ganhasse do Muxuque, por exemplo, tivesse esse empate contra o São Paulo, certamente o clima da torcida seria outro. Acho que já haveria ali uma expectativa maior de buscar outra vitória, né? De falar, não, a gente ganhou a última, a gente ganhou do Mirassol, o Cruzeiro está sendo forte no Mineirão. Aquela derrota para o Mushuc Runa, ainda que não tenha a participação da torcida no estádio, ela foi um baque muito grande na confiança do torcedor. Então a gente precisa entender esse detalhe. Sem contar que é aquela coisa, né? Véspera de feriado, para quem não vai viajar, para quem está em Belo Horizonte, é muito mais fácil, né? Ir ao estádio e tudo mais, pode acordar mais tarde no dia seguinte, quem não vai trabalhar. Nós vamos, mas enfim, quem não vai trabalhar ali na sexta-feira. Mas assim, tem muita gente que viaja também, né? Sabemos dessa situação, ainda mais que ainda tem uma beiradinha a mais na segunda-feira. Então é uma oportunidade boa para dar uma esticada ali na casa dos parentes, ver a praia, coisas de mineiro, né? Então, gente, assim, a gente tem que entender essas situações também. Acho que aí é aquela coisa, né? Para mim, no cenário ideal, o Cruzeiro tinha 50.000 todo jogo do Mineirão. Eu acho que é o que deveria ser feito. Mas a gente sabe que na vida real não é assim, e entra até um pouco da questão de precificação dos ingressos, né? Os clubes brasileiros em geral, eles trabalham com um ticket médio elitizado. Eles não trabalham para ter o estádio cheio, eles trabalham para tentar ter uma boa arrecadação. E eles têm uma arrecadação boa. É muito raro a gente ter um jogo do Cruzeiro que vai ter menos que 1 milhão ali de renda líquida para o clube, né? A menos que seja um público realmente muito pequeno, coisa que não tem acontecido. Então o Cruzeiro sempre tem uma boa arrecadação jogando em casa, desconta lá o dinheiro do Mineirão, ainda sobra uma beiradinha legal para o clube. Mas o estádio está cheio? Raramente, né? O estádio está todo realmente cheio, raramente abre todos os setores para venda. Então, assim, é uma forma que eu, pelo menos, acho que você vai deixar um setor laranja superior fechado. Seria muito mais interessante você abrir esse setor. Já tem, né? A gente sabe as promoções do sócio ali, com um valor mais acessível, mas muitas vezes o clube nem abre o setor, né? Então não é nem a questão da. Não tem a viabilidade. O amarelo sempre esgota, qualquer jogo do Cruzeiro ele esgota rapidamente, e aí fica aqueles outros setores que são um pouquinho mais caros. Então, acho que o Cruzeiro poderia pensar, não só o Cruzeiro, outros clubes brasileiros poderiam pensar. Essa semana a gente viu um Grêmio e Flamengo com o estádio vazio, né? Mais da metade do estádio desocupado. Jogo do Palmeiras contra o Corinthians também, setores inteiros fechados num clássico. Eu acho que os clubes deveriam, às vezes, dar uma baixadinha no preço, seguir aquela lei básica de mercado, né? Da procura, da demanda, do valor mesmo, e acho que ajustar essa coisa seria importante para ter mais torcedor. Mas se a gente tiver 30.000 nesse jogo aí, eu acho que já é um público suficiente para a gente fazer uma força ali e ajudar bastante o time. Além de tudo isso que o Caramujo falou, tem a questão, como disse Samuel, do custo, né? Que não é só a questão do valor do ingresso, mas a maneira no qual, né, os torcedores precisam chegar até o estádio, né? A gente sabe também que a questão da alimentação também gera um custo para todo mundo. O jogo tarde, muitas vezes as pessoas saem, né, do serviço, vão direto, então acaba também
consumindo lá dentro, né, do estádio. Então, acho que tem que pensar em tudo isso, mas acho que o impacto maior é por ser o feriado também. Muita gente vai aproveitar esse feriado prolongado para poder não estar em Belo Horizonte, né, com as suas famílias. De qualquer forma, o futebol vai ser sempre um termômetro para qualquer torcida, né? Não somente para do Cruzeiro, mas para qualquer torcida. É ali que a gente vê realmente como vem desempenhando ali o time dentro do campo. De qualquer forma, os jogadores, por mais que querem, né, tem esse desejo de ter a torcida empurrando, incentivando, eles têm uma responsabilidade muito grande, mesmo que se tivesse com portões fechados, por exemplo. Né, o Cruzeiro tem que ser forte, tem que ser um mandante indigesto aí para os adversários, principalmente se tratando do Campeonato Brasileiro, que é onde a competição pede essa regularidade, e aí podendo lá fora tirar pontos dos adversários, como aconteceu contra o São Paulo, um ponto é sempre muito bem-vindo. Agora, dentro de casa, é indiscutível, né? Não tem nem como negociar. Os 3 pontos tem que ser uma exigência, né? O Cruzeiro, ano passado, conseguiu essa regularidade jogando dentro de casa e que foi forte, não o suficiente para alcançar o objetivo que foi chegar na Libertadores, mas para não brigar na parte baixa da tabela, né? E acho que é um pouco disso que nós queremos esse ano também. Claro, podendo acessar a Libertadores da América, mas dentro de casa é inegociável. Precisa, independente de ter ou não a torcida, claro, com a torcida vai ser sempre melhor, mas a responsabilidade é a mesma por parte dos jogadores. Só antes da Rafa e do Pedro, tá aí ó, a venda de ingressos, não vai abrir o laranja superior, nem o vermelho, nem o roxo, né? Porque ainda tem amarelo inferior, laranja inferior, vermelho inferior. Eu tô achando aí que se chegar em 25 mil vai ser muito. Por essa venda tá desse jeito aí. Mas falem aí, Rafa e Pedro. Eu sinto que às vezes falta quem trabalha essa parte no clube levar em consideração o contexto de cada partida, né? É óbvio que você tem que trabalhar com o valor médio de ticket. A gente sabe que o futebol hoje ele é muito caro de ser feito e isso reflete no valor dos ingressos. Isso não é só no Cruzeiro, você analisa isso em todos os clubes do país. Mas eu acho que falta analisar um pouco mais o contexto das partidas para você tentar viabilizar que o seu estádio, esteja sempre cheio ou mais próximo de cheio, né? Porque, querendo ou não, é algo que atrai também o torcedor, né? Quando você vê que um dia estava cheio, no próximo você se anima e quer ir, e esse processo vai se retroalimentando. Então, os meninos já falaram muito bem, assim, tem a questão do feriado, que muita gente viaja, tem a questão do horário, tem a questão do preço. Ir ao estádio é um programa muito caro hoje em dia, então é óbvio que às vezes a pessoa pode ir uma vez só por mês, ela vai escolher qual jogo que ela vai, enfim. Então tem uma série de questões aí que fazem com que o torcedor às vezes escolha um jogo e não outro, e obviamente o momento do time também. Eu acho que no jogo contra o São Paulo, o Cruzeiro deu uma resposta, acho que a gente ficou satisfeito, assim, né, com que a gente viu o mínimo ali de competitividade, mas contra o Muxuquiruna foi um absurdo que a gente viu ali no Mineirão, né? E eu acho que torcedor nenhum no mundo quer sair da sua casa e ir para o estádio para ver o que o Cruzeiro apresentou ali. Não é sobre perder, porque no esporte você perde e você ganha. É sobre a postura do time que foi realmente, assim, me deixou enjoada assistir aquele jogo. Então, acho que tudo isso aí no bolo acaba fazendo com que o público caia um pouco em relação àquilo que a própria torcida do Cruzeiro tem feito, né, gente? Porque eu acho que a gente tem que falar aqui, a torcida do Cruzeiro está sempre lotando o Mineirão, independente do adversário, independente da competição, em especial se você compara com outras torcidas do país, a nossa média de público tem se mantido muito boa, né, ano após ano. Então, às vezes, acho que falta um pouquinho mais de carinho aí, cuidado de quem cuida dessa parte dentro do Cruzeiro para entender o contexto de uma partida, de repente melhorar um pouquinho no preço, fazer alguma promoção ali para o sócio, se vale a pena abrir um outro setor, mesmo que às vezes o amarelo ainda não esgotou, porque eu sei que tem uma questão de logística, né, para abrir os setores, não é simplesmente abrir e pronto, custa mais dinheiro e tudo mais, mas eu acho que entender isso um pouco melhor para conseguir ter esse objetivo, né, de casa cheia sempre. Isso tem que ser um objetivo do clube e o clube tem que trabalhar para isso. Então,
é muito do que o Emerson falou também. No Brasil, parece que os clubes não têm muito esse interesse de trabalhar em prol disso, fica só ali em cima da paixão do torcedor, né? Mas num país onde a nossa renda média é tão baixa e o preço dos ingressos é tão alto, né? Às vezes valeria a pena as pessoas que pensam isso tentar chegar no meio termo aí, onde você chegue na arrecadação que você precise, mas que você também consiga ter uma atmosfera, um estádio sempre o mais cheio possível. E tem um ponto muito interessante, né? Que assim, claro que o principal balizador disso tudo vai ser o desempenho da equipe. O Cruzeiro apresentou uma melhora no que diz respeito à competitividade diante do São Paulo, apresentou. Mas acho que para o torcedor ainda é muito pouco. O torcedor vai querer observar se vai existir um repeteco disso aí diante do Bahia, né? Então, acho que isso pesa muito, mas vocês foram perfeitos nessa questão. As equipes, elas têm olhado muito mais para essa questão aí do lucro, e claro que você tem que olhar para isso, porque não se faz futebol sem dinheiro, a gente já falava isso lá atrás, e a gente tem que manter essa posição, só que tem que chegar num meio termo, né, que foi o que a Rafa e o Emerson também disseram. Acho que você pode ter o estádio cheio, uma atmosfera interessante, e num valor que seja possível você ter ali um lucro. E acho que o Cruzeiro tem pessoas responsáveis para isso, pessoas competentes para pensar nesse tipo de situação. Um outro ponto, apesar de ser feriado, né, véspera de feriado, que eu acho que conta muito também é a questão do horário. Acho que para muita gente isso acaba pesando um pouquinho, o jogo vai acabar tarde da noite, né? E aí a gente tem toda essa questão da logística para poder voltar. Mas para mim o principal motivo de não ter um estádio cheio é a questão do desempenho da equipe. Acho que ainda é muito pouco o que o Cruzeiro apresentou de melhora de questão de competitividade no jogo contra o São Paulo, porque o torcedor do Cruzeiro está muito chateado ainda com o que aconteceu lá em Santa Fé, muito chateado com o que aconteceu contra o Mushuc Runa. Acho que o Cruzeiro ainda precisa de avançar um caminho aí bem longo para reconquistar essa vontade do torcedor de estar no estádio ali presente acompanhando a equipe. Eu acho que tem um ponto, eu concordo com isso, Pedro, mas já que o setor está aberto, eu acho que o Cruzeiro pode pensar em alguma coisa ali para o sócio. Não vejo demérito nenhum nessa questão, e vai ter o custo com o setor aberto. Então, que essa carga aí, ela se esgote de alguma forma, né? Pegar lá, sei lá, sócio com resgate de alguma coisa, ou o sócio que comprou tem direito a um outro, porque já vai ter o custo, né? Então, acho que todo mundo iria entender, compre um e leve uma outra pessoa, porque tendo um público aí, como disse o Caramujo, na casa de 30 mil torcedores, eu acho que é um bom público, longe do que a gente quer, né? Mas aí o time precisa desempenhar melhor também, e vamos ver na quinta-feira. Mas tomara aí que o pessoal esteja atento a isso e faça alguma coisa, porque ficar com o ingresso de um setor que está aberto, eu acho que aí é prejuízo dobrado, né? Você está perdendo em todas as frentes, né? E igual o pessoal falou aqui, que assim, o ingresso no valor mais baixo, né? Naquele valor promocional, ele é só para quem é sócio torcedor, né? E aí todos os torcedores têm a condição de ser sócios? A gente tem que entender que não, né? Não é uma realidade de todas as pessoas poderem se comprometer a pagar uma mensalidade, um boleto a mais, e tem todo o custo de estádio envolvido aí, que o pessoal já citou muito bem. Aí tem gente falando aqui de R$ 190, eu acho que tem ingressos até mais baratos, né? Esse seria o preço cheio ali para quem não é sócio e tudo mais, e não tem uma meia entrada, nada, enfim. Então sempre tem alguma opção. Mas eu achei que para esse jogo especificamente, até a promoção, digamos assim, do Cruzeiro, ela não foi bem feita, né? O Cruzeiro meio que não anunciou devidamente ali, e a gente sabe que a torcida está meio chateada também. Mas só para passar aqui os valores, tá, gente? Não é 190 o mais barato, não. No preço cheio, tá? O preço avulso, para quem não é sócio. No setor amarelo, né? Superior e inferior, a inteira é 110, a meia, R$ 55. Setor laranja inferior, que tem ingresso, R$ 110 também a inteira, meia 55. Para o vermelho inferior, aí sim é o valor de R$ 190 a inteira, 95 a meia,
e para o roxo inferior é R$ 250 a inteira, a meia a 125, tá? São preços salgados, a gente sabe disso, mas né? Aí é aquela coisa. A gente não está falando aqui para o torcedor que não tem condição. Para aquele torcedor que tem condição, que está aqui em Belo Horizonte e tudo mais, que não vai viajar, faz um esforço e vai, cara. Sabe? O Cruzeiro está precisando. O Cruzeiro precisa da gente nesse tipo de jogo. O Cruzeiro não precisa da gente na final, numa semifinal de Sul-Americana, Cruzeiro e Lanús, sabe? Tipo, que toda a torcida já quer ir. Então, assim, é um tipo de jogo que eu, pelo menos, faço questão de ir. Esse jogo com menor público ali, que tem um apelo menor, porque a gente é Cruzeiro, a gente vai para ver o Cruzeiro. E mesmo para quem gosta, né, de não, mas eu quero ver um jogo bom, um jogo grande. Cruzeiro e Bahia hoje é um jogo grande, tá? O Bahia está na Libertadores, tem um time forte, a gente pode falar mais sobre isso em outro momento, mas vai ser um jogo difícil, mas é um jogo que o Cruzeiro tem condição de vencer. E o Samuel falou uma coisa muito legal, né, Caramojo? Acho que é a oportunidade também do Cruzeiro em talvez abraçar algumas campanhas, né? A gente sabe que o mês de abril tem a campanha de conscientização sobre o autismo, né? Que eles falam sobre a campanha azul. Quem sabe era uma oportunidade de ter torcedores e suas famílias também presentes ao estádio. Nós estamos aproximando do mês do Dia das Mães. Então, assim, acho que tem... estrategicamente falando, o Cruzeiro poderia abordar algo que fosse tão benéfico ao clube, mas também tão benéfico ao torcedor, né? Nem sempre, citando aqui uma questão sobre o autismo, né? Eles sabem que, dependendo do grau do autismo, eles não têm o mesmo acesso, a mesma liberdade de estar no estádio por conta do barulho, por conta das multidões. Então, ter um jogo mais tranquilo também proporciona às famílias, né, estar levando ali seus entes queridos. Então, assim, acho que poderia o Cruzeiro pensar em tudo isso, né? E eu estou só citando a questão do autismo porque é o mês de abril, né, de conscientização, mas isso caberia tranquilamente em qualquer uma outra situação, proporcionar para alunos de alguma instituição, de alguma escola, né, para o pessoal do interior. Pois é, então, assim... É só ter um pouco da cabeça um pouco mais aberta, sabe, assim, para essa situação, porque estaria beneficiando os dois lados, os torcedores e também a questão do Cruzeiro, né, do estádio um pouco mais cheio, com mais volume de gente, com mais pessoas empurrando, prestigiando o esporte. Seria legal de ver isso acontecendo. Vamos ver aí se o Cruzeiro faz alguma coisa. Ainda tem 2 dias de venda até quinta-feira, 9h30 da noite, o duelo diante da equipe do Bahia. Tem alguém se manifestando sobre isso aí, ô Caramujo? Tem umas mensagens aqui, inclusive tem uma aqui que eu li e eu gostaria de desler, viu, Samuca? Mas enfim, vamos embora, né? O Gullit Pacelli, que sempre participa com a gente aqui, ó. Discordo. Futebol não é mais para o pobre ter frequência. Quer ser forte no campo, precisa de dinheiro. Temos uma folha de 20 milhões e não pode ter preço popular. Eu entendi isso e vou apenas 3 vezes ao ano. Ô, Gullit, o futebol ele não é feito para rico, não. O futebol é feito para todo mundo que quiser assistir, sabe? Se a gente abraçar esse discurso aqui, não, futebol não é feito para pobre. Que isso, cara? Você está afastando a maioria da sua torcida, e não é só a torcida, a maioria de todas as torcidas, então, simplesmente não vai ter mais o direito de ir ao estádio, sabe? Uma coisa é um diretor do clube pensar isso, e a gente sabe que, infelizmente, muitos pensam. Mas a gente não pode abraçar isso aqui, a gente não pode naturalizar esse discurso, viu, mano? Sinceramente, muda isso aí, meu cara, tá? Entendo, é difícil, mas a gente não pode se conformar com o que a gente acha errado, não. E assim, Mário... Emerson, rapidinho, tá? Porque falaram aí eu acho que foi até ele mesmo que falou de Flamengo e Palmeiras, e o Palmeiras usa talvez essa questão aí do valor do ticket médio, mas a gente sabe que o que faz o futebol do Palmeiras forte não é o ticket médio. O que faz o futebol do Palmeiras forte é o patrocínio muito grande que eles têm da Crefisa, um aporte muito grande, todo o trabalho que tem ali. E o Flamengo a gente não precisa nem de falar, né? Porque o ingresso na arrecadação do Flamengo talvez não faça nem tanta diferença. É um dos times que mais recebe cota de televisão, patrocínio master do Flamengo é absurdo. Eu entendo, o time tem que arrecadar, concordo, mas não dá para colocar na conta do torcedor, a gente só vai ter time forte se o torcedor estiver presente. Porque beleza, lá nos momentos de vacas magras, quando o torcedor não for no estádio, acabou, né?
todo ano aí o time que não tiver um torcedor presente, ele tá fadado a ser rebaixado. O São Paulo tem um trabalho legal, assim, de tentar preencher o seu estádio, tentando fazer uma mescla, né, de valores, e é até interessante porque não estava cheio, né, contra o Cruzeiro, então você vê que também tem muito a ver com a fase do time. O São Paulo vem numa fase que eu vi muitos São Paulinos não estavam confiantes contra a gente, né, isso é muito raro. Então é uma mescla de tudo, né, meninos? Assim, tem a fase do time, mas eu acho que você também, enquanto um diretor, enquanto alguém que trabalha no clube com essa parte, você tem que tentar trabalhar com a realidade da sua torcida e do seu país, né? Se a gente aceitar excluir as pessoas assim desse ambiente, vai ficar muito difícil, né? Eu mesma vou ter que sair aqui da Samuca TV, porque eu não sei se eu tenho caixa para estar lá todo jogo, não, sabe? Então, assim, é complicado. Eu acho que há caminhos. A questão é que, assim, será que as pessoas que fazem isso estão se esforçando para encontrar esses caminhos? Ou é mais cômodo só ficar nesse discurso de que o futebol hoje é muito caro e aí o ingresso tem que ser caro mesmo e tem que ser assim e acabou? Eu acho que no estádio que cabe quase 60 mil pessoas, como o Mineirão, né? Se você tiver uma estratégia bem desenhada, você consegue, sim, de repente, encher ele mais e ter alguns setores de valores mais populares. A Amanda falou muito bem, jogos assim de menor público, você já sabe quais são. Então, você fazer ações ali sociais junto a instituições, escolas, enfim, tem uma série de coisas que podem ser feitas para que o produto fique mais legal, né? O produto que eu falei, no caso, os diretores pensarem no clube enquanto um produto e vender o tal do match day, né? É muito mais legal com o estádio cheio. Então, é uma questão que eu acho que a gente tem que bater na tecla, assim. Não é sobre o torcedor amar ou não amar o clube. O torcedor ama e já deu inúmeras... Se tem um torcedor que ninguém pode falar nada, é do Cruzeiro. Olha o que a gente está vivendo nos últimos 6 anos e olha como o torcedor abraça esse time. Mas é transferir essa responsabilidade para o lado de lá, para as pessoas que planejam e executam essas vendas para que a coisa possa caminhar de uma maneira mais adequada, assim, mais coerente com o que é a nossa torcida.